programa Arte e Cultura está de volta do intervalo e leva até você ao estado da Bahia, onde vamos conhecer a cidade de Igatu e suas curiosidades turísticas, históricas e culturais, e as histórias da Chapada Diamantina. O Arte e Cultura dessa semana está aqui na cidade de Igatu, na Chapada Diamantina, para mostrar um pouquinho da sua história. E nós estamos aqui no Museu dos Garimpeiros, que guarda a história do garimpo de diamantes aqui em Igatu. E vocês do Arte e Cultura, vem com a gente. Diamante é pra quebrar cascalho, botar cascalho pra fora. Tomara que a gente pegue um bom diamante. Mas é uma pedra muito ponteada. Eu só posso dar 350 mil. A gente vai fazer um tour completo pelo museu para mostrar um pouquinho da história de Igatu, Chapada Diamantina, para vocês do Arte e Cultura. Igatu foi um grande garimpo. Isso por volta de 1844 começou a grande ocupação garimpeira aqui na região. O veio diamantino começou em Mucugê, veio a Igatu, Andaraí, Lençóis e Palmeiras, chamadas lavras diamantinas também durante muito tempo. Ela fez parte, foi um grande garimpo, aos poucos se urbanizou, ganhou áreas de cidade, chegou a ter lojas de produtos importados, cinema, enfim, todo o aparato de uma cidade desenvolvida, telefone, energia elétrica. Isso no período de 1860 já foi o auge da produção diamantífera, que perdurou até mais ou menos 1890, início do século XX. O museu tem hoje aqui a céu aberto uma exposição permanente com objetos, utensílios, ferramentas que os garimpeiros usavam para poder fazer a mineração do ouro. Além, é claro, de utensílios que eles usavam para mantimentos, como remédios, aqui frasco de remédios daquela época. Então temos equipamentos, ferramentas para medição, para aferição, para lapidação do diamante, que inclusive teve um auge muito duradouro, de 150 anos. Durante 150 anos, eles retiraram diamantes das mais variadas espécies, categorias. Aqui nós temos um peso onde eles costumavam amarrar os escravos, porque Igatu, hoje em ruínas, era um bairro muito fervoroso, tinha muita atividade, não só na garimpagem, mas também cultural. E é isso que a gente quer mostrar também para vocês. A gente vai ver os outros utensílios e outras ferramentas aqui. Algumas coisas do garimpo, alguns utensílios, ferramentas, coisas da época. Aqui nessa área toda tem o bairro Luiz dos Santos, era muito famoso, acontecia blocos de carnavais, reisados, tinha a bandinha. Aqui essas ruínas foram tudo casas de garimpeiros, na época que chegou a ter na faixa de uns 9 mil habitantes, onde era retirado 2 diamantes, tinha um carbonato, o diamante negro e o diamante cristalizado. Esse diamante negro, o carbonato, na época ele era mais valorizado que o próprio diamante cristalizado, que é utilizado para fazer joias. Que onde foi quando estava acontecendo a abertura do canal do Panamá e a construção do metrô de Londres, que é onde todo esse diamante de toda essa região aqui era tudo comercializado para lá. Pela dureza dele, o pessoal utilizavam ele para fazer broca de perfurações.
Aí o garimpo durou 1 século e meio, mais ou menos, foi onde entrou totalmente em decadência, porque lá eles já conseguiam fazer o próprio diamante cristalizado deles. Aí muitas pessoas abandonaram, hoje em dia o bairro Luiz dos Santos se encontra totalmente em ruínas. E aqui tem alguns utensílios, ferramentas, os remédios da época. Temos aqui um diamante, que aqui é o carbonato, diamante negro, balanças. Temos ferro aqui. Todos esses aparelhos aqui eram usados na época do garimpo para fazer a extração do diamante, o beneficiamento, e depois eles eram vendidos para fora. Os diamantes eram todos vendidos para fora. E essas coisas que foram, algumas foram achadas, outras foram doadas por algumas pessoas daqui da região, doaram para o... E aqui mais para cá a gente tem a continuação do acervo. Isso daqui o que é? Aqui nós temos a bateia, que é a que eles utilizavam para lavar o cascalho. Eles lavavam em movimentos circulares, aonde os diamantes e as ferragens, por serem mais pesados, ficavam assim mais no centro, no meio da bateia, onde ficava mais fácil para eles se encontrarem. Aqui nós temos mais algumas ferramentas, temos o ralo, as cunhas, as marretas, temos o candeeirinho, que eles trabalhavam também muito em grutas, cavernas, eles usavam para clarear. Só que era também um trabalho muito perigoso, porque tinha hora de acontecer desmoronamentos, muitos garimpeiros até morriam, que não conseguiam sair. Aí acontecia isso. Você estava me contando uma história dessa cruz, de uma cruz de madeira que está aqui. Conta pra mim essa cruz, a história certinha. Tem a foto, que foi a foto do maior diamante encontrado aqui na região. Durante todo o ciclo diamantino, foi um garimpeiro daqui que encontrou. Aí o garimpeiro mandou fazer essa cruz e colocar num dos mirantes mais altos da cidade, em agradecimento pelo achado da pedra. Aí foi onde, com o tempo, essa cruz foi apodrecendo, caiu. Aí o pessoal do museu trocou, colocou outra no lugar em homenagem ao garimpeiro e trouxe essa aqui para a exposição. E hoje o museu ele conserva o acervo da época do garimpo, mas também a gente tem uma parte aqui com as obras contemporâneas. São alguns artes, tem essa parte aqui, são artes contemporâneas. Essa exposição externa são obras permanentes de alguns artistas que passaram por aqui e deixaram exposto. Temos a galeria, temos a lojinha também lá dentro, que a galeria funciona vão trocando de artista. São exposições itinerantes, elas vêm, ficam um determinado período, depois elas trocam por outro artista. Trocando, aí fica no máximo 4 meses, no mínimo 2 meses, aí vão mudando. No momento está expondo Marcos Zacarides, que é o dono e proprietário do museu. Vamos com a gente lá?
São coisas, o título é Coisas Resistentes em Função do Desejo, muitas coisas do desejo do homem. Temos aqui a ordenação, que é o poder, fala um pouco sobre o poder da religião sobre a igreja. Aqui é assim, como se fosse a capa da Bíblia, é como se fosse o lado do bem, e aqui essa outra parte, o lado do mal. Temos o cristalino, que são olhares, muitos olhares de gente sofrida, de garimpeiros. Temos o tândalo, que representa a sexualidade, os desejos sexuais. Temos a cadeira do dentista, temos muitos dentes, foram pegados do poço aqui mesmo. Na ponta de todos esses dentes tem diamantes, temos as Marias, temos também um pequeno vídeo que conta um pouquinho sobre o Março do Divino, que é um movimento cultural que acontece em Andaraí todos os anos, que fica um tronco na frente da igreja, e aí é onde todos os anos eles vão trocando. Aí acontece a manifestação pelas ruas, eles rodam pelas ruas com tronco, fazem a festa, depois colocam de novo no local, na frente da igreja. Bom, nossa visita aqui ao Museu do Garimpeiro terminou, mas a gente leva muitas lembranças porque é muito interessante. Além de ser a residência do proprietário, ele também mantém exposições permanentes e exposições de artes itinerantes, né? Então, para quem gosta de arte, para quem gosta de história museológica, o Museu dos Garimpeiros aqui de Igatu, na Chapada Diamantina, é uma boa pedida. Mas a gente vai conhecer a cidade de Igatu como um todo. Vamos lá? Toda essa serra, literalmente, ela foi lavada. Então toda essa mata aqui, dessa serra aqui em volta, é uma mata arbustiva já vinda depois desse processo de abandono que ela começou a regenerar. O resultado da lavagem dessa serra está localizado ali, naquele assoreamento gigante que tem ali, que na verdade é onde o rio Paraguaçu acaba o seu percurso na serra e começa a tomar essa planície toda aí. Igatu, ela é repleta, na verdade ela está em cima de ruínas do bairro do Luiz dos Santos, que é o bairro dos garimpeiros onde os mesmos faziam essa extração do diamante, né? Alguns pontos como esse aqui estão bem preservados, inclusive ele foi restaurado, mas tem muitos outros pontos que a gente vai ver aqui para cima que as ruínas estão bem deterioradas, mas são muito atraentes de se ver pela arquitetura que a gente sabe que deve ter dado muito trabalho para fazer esses muros e essas residências aqui. Então, vem com a gente conhecer essas ruínas. Essas casas é o típico modelo de uma casa garimpeira. São casas de cômodos pequenos. O garimpeiro, ele chegava no local, ele se instalava e ele passava a garimpar nesse terreno. Então, o refúgio da atividade garimpeira eram as próprias pedras. Com essas pedras, com esse refúgio, é que o garimpeiro erigia essas casas e transformava em morada. Aqui estava a cozinha, né? Você vê por esse vestígio aqui, era um fogão, a lenha. A água ele coletava daqui, porque aqui existia um canal onde descia por gravidade e também com a atividade da chuva. Então ele tinha uma água que passava aqui, o espaço já garantia a sua moradia e a partir daí ele ia para a serra e trabalhava em busca do diamante.
fosse um parque nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respira? O que hoje parecem montanhas de pedra, na verdade são ruínas aqui em Igatu, desse bairro, dessas residências que serviram de abrigo aí para os garimpeiros durante 150 anos, no auge da extração de diamante aqui em Igatu. E temos muitos desses muros, muitas dessas paredes, dessas construções espalhados por todo lugar. Aqui o bairro chamava-se Luiz dos Santos, um bairro que, como a gente já disse, fervia em atividades, inclusive em atividades culturais, com reisados, com rodas de samba, enfim. E a gente vai mostrar mais algumas coisas para vocês. Com a decadência do ciclo diamantino e coincidentemente com a industrialização que ocorria no sul do Brasil por volta dos anos 50, Igatu ela foi um dos protagonistas do que se chamou de êxodo rural, onde as pessoas que saíam do campo em busca de oportunidades no sul do país, sobretudo em São Paulo, se dirigia e deixou, no caso de Igatu, a cidade praticamente vazia. Nos anos 70, ela já estava com 150 habitantes. Então essas casas, os garimpeiros que aqui moravam, começaram a vender suas posses, vendia às vezes portas, janelas para moradores de cidades circunvizinhas, no intuito de angariar algum recurso e esse recurso ser usado na sua viagem para o sul do país. Para você ter uma ideia, aquela toca garimpeira ali, nos anos 40, anos 50, ela era uma barbearia. Isso mostra que existia aqui um movimento de comércio no local. Quando respirava mais, ela apertava assim seu colo, como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio. Provavelmente era um garimpeiro ou uma pessoa que veio servir a toda essa necessidade local e fez disso aqui uma barbearia. Então aqui você já tem uma disposição de cômodos, já é uma pequena toca com 2 cômodos e feita nesse mesmo processo. A coleção o acervo de tocas garimpeiras aqui em Igatu é impressionante. Se dançar assim, ela teimou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Como fosse um lar, seu corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um par, um vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Como fosse um parque nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais, ela apertava... Aqui em Igatu a gente encontra essa igreja aqui do século XIX, construída de uma forma um pouco inusitada. Na verdade, ela foi construída pelos escravos, utilizando-se de rochas, areia e banha de baleia, que na época era uma excelente argamassa que dava sustentação e durabilidade, tanto é que ela se encontra muito bem preservada até hoje. Outro fato é que ao lado da igreja a gente tem túmulos de pessoas influentes da época aqui da cidade de Igatu, porque atrás da igreja aqui nós temos um outro cemitério, mas esse em especial eram pessoas influentes e importantes para essa cidade, para o garimpo, então eles receberam esse jazigo perpétuo. E é uma curiosidade interessante porque nós temos jazigos aqui de pessoas nascidas em 1844, provando que Igatu aqui na Chapada Diamantina realmente teve uma importância muito grande no passado. Ela teimou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Como fosse um lar, seu corpo a
valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um faro, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda à noite. E a gente vai terminar a nossa matéria em outro ponto da cidade. Você vem com a gente. Como fosse um parque nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim Seu colo, como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Fosse um mar, seu corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um faro, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando. Igatu, com suas belezas naturais, inspirando grandes artistas, uma cidade pequena que tem galerias de artes, espaços culturais espalhados por todos os lados. Se julgando amada ao som dos bandolins. Igatu surgiu com o garimpo no século XIX e hoje muito do turismo que a gente tem aqui é relacionado a esse patrimônio histórico-cultural que a gente tem, né? Inclusive um patrimônio que foi tombado tanto em termos estaduais como nacionais, pelo IPHAN e pelo IPAC, né? Pelo seu conjunto arquitetônico, pela paisagem. Então muitos turistas vêm aqui buscar isso, conhecer as ruínas, conhecer a história, né? Conhecer a vila, a cultura daqui. Vários momentos no Brasil, né, a profissão do ourives já foi considerada uma profissão proibida, onde só era autorizado a trabalhar com ouro somente os ourives que eram autorizados pela coroa portuguesa na época do Brasil colônia. E hoje é uma profissão praticamente em extinção, né, sendo substituído pelo design de joias e por outros profissionais do ramo que usam da tecnologia como sua principal ferramenta. O ourives pode fazer um trabalho mais personalizado, é um trabalho que exige um conhecimento muito amplo. Então a gente tenta mesclar, na verdade, a ourivesaria com um trabalho artístico, né, onde a gente desenvolve temas um pouco que fogem um pouco do clássico, porque no mundo das joias existe muito a joia clássica. Então, na verdade, assim, dentro da ourivesaria a gente tem uma liberdade imensa de trabalhar com metais. Vamos lá conhecer. Aqui são as bancadas onde a gente cria as peças. Tem as ferramentas para uso de ourives, né, as ferramentas específicas. E tem umas outras ferramentas curiosas aqui, né, os alicates, também feitos à mão por ferreiros. Né. Esse aqui é bem interessante, é um alicate de fechar aliança. Né, ele tem um efeito bem interessante. Ó, que ela vai entortando e a gente vai conseguindo criar. Basicamente a gente trabalha com prata, ouro, cobre, bronze
e também o ferro. Então valeu, gente. Espero que vocês tenham tido uma noção do que é uma oficina de ourivesaria. E quando tiverem oportunidade, venham nos conhecer Igatu, né, e sentir um pouco desse lugar maravilhoso. O Boi Estrela de Igatu é um movimento que surgiu aproximadamente há 10 anos. A gente vem numa tentativa de revitalizar a cultura popular que existia na Chapada Diamantina. Então, contos antigos que aqui era um lugar de passagem dos ternos de reis, dos bois. A gente sabe que aqui também é um caminho que liga a Bahia à Estrada Real de Minas. E a gente tem uma cultura muito rica. O Boi Estrela de Igatu, ele é um movimento catalisador que vem revitalizando os grupos culturais que estavam adormecidos. E como as crianças, a gente começou a estimular a brincar com batucadas, com tambores. Em princípio, todos os instrumentos eram reciclados, inventados com o que eles tinham na região. E eu comecei a fazer esse movimento a partir da música, da brincadeira infantil, para começar a juntar grupos culturais para compor o cortejo do Boi Estrela. Para mim, o Boi Estrela é tudo. É uma integração com a comunidade. Reúne, né, assim, antigas tradições de Igatu. Então, coisas que eu nem vivenciei. Igatu não vive sem o Boi Estrela.
Isso aí, essa foi a nossa visita à Chapada Diamantina, Igatu, no estado da Bahia. O programa Arte e Cultura fica por aqui e esperamos que vocês tenham curtido a nossa programação. E fica o convite para que você participe da formatação do programa Arte e Cultura. Com sugestões de matérias já exibidas aqui no programa ou de vídeos que você viu pela internet, pelo WhatsApp 14 997 462229 ou pelo e-mail do Instituto Luiz Bertazzoni, ilb.arte.cultura@gmail.com. Você pode participar do quadro Matando Saudades. E também você pode conhecer um pouquinho sobre o Arte e Cultura e também o Grupo Fênix de Teatro e o Instituto Luiz Bertazzoni pelo site do Instituto. O site é www.institutoluizbertazzoni.com.br. Lá você pode acessar o programa Arte e Cultura, ver fotografias, saber um pouquinho da história do Instituto e do Grupo Fênix de Teatro, premiações e muito mais. Fica o convite, acesse o site. E a gente fica por aqui e espera você a semana que vem. Até lá!